E aí, gente? Esse é o Vem Ver, o seu podcast cristão. E é uma alegria poder receber você aqui nesse nosso episódio de hoje, viu? Sejam todos bem-vindos. Eu quero dizer que você vai ser muito abençoado, muito edificado com essa conversa que nós teremos nesse dia. Compartilha, já curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama para que mais pessoas sejam alcançadas com o que vamos conversar aqui, que é esse casal maravilhoso que está aqui com a gente, pastor Aguinaldo e Adrina. Para você que não conhece esse casal maravilhoso, pastor Aguinaldo e Adrina Marques, eles são supervisores no Ministério Verbo da Vida, né? São integrantes da equipe ministerial do Ministério e é uma grande honra poder ter vocês aqui conosco hoje, né? Nós nos sentimos muito honrados e alegres por poder bater esse papo e aqui hoje a gente vai ter uma conversa maravilhosa, descontraída, no modelo de vocês. Uma honra para a gente poder estar com vocês e estamos abertos aí para compartilhar nossas experiências. E como tem servido na vida da gente, certamente vai servir na vida das pessoas que vão estar assistindo também. Amém. Glória a Deus. Deixa eu fazer aqui para vocês uma breve biografia aqui desse casal, tá? Então, ó, possuem 3 filhos, 4 netos, são bastante, gabaritados para abordar o tema de hoje, que é o Cuide do Seu Jardim, viu? A gente vai estar trabalhando aqui um tema maravilhoso, é Cuide do Seu Jardim, chamado família. E esse casal tem uma bagagem, tem uma estrada. Não estou dizendo que vocês são velhos, não. Estou dizendo que vocês são experientes. Sim, por favor. Mas é isso mesmo, a gente tem uma honra ter vocês aqui e gostaria de bater esse papo, né? Mas antes de qualquer coisa, Kelly? Para iniciar, nós vamos já iniciar aqui, honrando a vida de vocês. Nós temos um presente para entregar para vocês. Uau. E aí a nossa produção... Produção, Meu cadê Deus. O presente do casal maravilhoso? Eita, aqui, chegou aqui, ó. Com muito carinho, essa surpresa para vocês, dos nossos patrocinadores. Pois é, olha. Godofredo. Abra aí para vocês verem que a gente vai falar aqui. Com muito carinho, foi preparado para vocês. É de Deus esse negócio. Ah, que Ficou legal. até parecido mesmo, viu? E aí, gostaram? Essa é a tua, essa é a sim. minha. Rapaz, que massa. Bom demais, cara. Ah, muito obrigado. lindo. Presente dos nossos patrocinadores, né? Godofredo e nossas canecas também, da Life Story. Que bom. Muito Benção bom. demais. Nossos Obrigada. parceiros aí, viu, gente? Amei. Caneca lembra café, né? Caneca lembra É. café. Isso é de Deus. Olha. Nossa produção, traga um café para o pastor Aguinaldo aí. Olha só. Olha que coisa mais linda ali atrás, ó. Olha aí, para o pessoal ver que coisa linda, nosso casal aí, Rapaz, eu precioso. acho que eu fico melhor no desenho do que ao vivo. Somos gratos. Maravilha. Vocês também ensinam no Rema Brasil sobre família, né? Isso. Família cristã, disciplina. Então, por isso que a gente quer mesmo tratar sobre... A gente está fortalecendo, cuidando do nosso jardim chamado família. E eu sei que vocês têm muito para compartilhar. Pra gente começar essa conversa tão boa, tão maravilhosa aí. Fala um pouquinho de vocês. Como Olha tudo aí. começou? Essa parte é fácil demais, principalmente para a Adrina. Falar de mim é para ela mesmo que queijo. Eu queria só frisar um negócio enquanto vocês falavam aqui sobre o tema, né? Cuidando do seu jardim. Isso. E aí já me veio uma coisa bem interessante na mente, que é o fato da preocupação ser voltada para o seu jardim. Porque pode ser que a gente acaba tendo uma facilidade de dar um pitaco no jardim dos outros, né? E eu achei bem legal aí o tema. Então é isso aí, vamos cuidar do jardim da gente. A gente tem 37 anos de casados, não é isso? Isso. Nós casamos em abril de 1986. Menino. Se eu esquecer um glória a negócio Deus. desse, eu tô morto. Não é morto. possível. Olha, Posso esquecer a data do meu o aniversário. tapete mas da isso sala que eu diga, hein? E, cara, tantos anos, né? Tanta coisa que aconteceu, porque nós tivemos um casamento que começou sem Cristo, né? E aí você já tem um problema sério para enfrentar, né? E mesmo depois que a gente se converteu primeiro, depois fui eu, mas a gente vem crescendo, né? E é um processo que não tem um limite, um padrão, chegamos no ponto máximo e tal. E às vezes eu confesso, até conversei isso com a Adri no tempo desse, eu fico espantado, o pessoal chama tanta gente para fazer ministrações sobre família, eu fico, mas nega, me diga uma coisa, eu chamo ela de nega, apesar dela ser assim branquinha. E é um nego carinhoso.
E eu fico pensando assim, rapaz, por que é que chamam tanta gente, né? O que foi que viram, né? Certamente viram alguma coisa. E a gente não teve nenhum momento uma intenção de construir alguma coisa para que isso pudesse passar uma ideia para as pessoas, né? A gente agiu com muita naturalidade. E eu até gosto de dar esse exemplo. É como se fosse uma partida de futebol que a gente jogou, o resultado da partida foi 5-4. A gente ganhou com 5 gols que fizemos, mas levamos 4. Ou seja, acertamos e erramos. E no final, acredito eu que as pessoas olham e dizem, rapaz, falar sobre família, Aguinaldo, Adrina e tal. Eu acho bem interessante isso. Mas assim, a gente tem procurado melhorar, sabe? Eu acho que esse é um fator primordial, né? Você investir nessa melhora, né? Hoje a gente mora só, eu e a Adrina, os 3 meninos casados, saiu todo mundo, a gente ficou sozinho, aí disseram pra gente que a gente ia entrar na síndrome do ninho vazio, ó, te prepara que vai ser difícil. Síndrome do ninho vazio? Eu achei que foi ótimo, se eu soubesse eu tinha botado esse menino pra fora mais cedo. Agora tá a gente em casa só, curtindo a vida da gente, tem sido uma bênção. E são fases, né? E eu acho que para cada fase, ela pede uma maturidade para aquela fase. Esse é o grande problema das pessoas. Você está com a idade de 40 anos e fazendo e tomando atitudes de gente de 15, ou seja, ele não acompanhou, a idade foi e a maturidade não acompanhou. E no casamento e na vida familiar, eu acredito que é a mesma coisa. Então são 37 anos construindo e a gente vai assim até o final, né, minha filha? Amém. Isso mesmo. Gente, mas é porque... Pode falar, Adrina. Aqui é a vez de você. Se Jesus não voltar, até que a morte separe, né? Jesus volta, né? Mas deixa eu só falar aqui que ele estava falando e me veio essa lembrança, né? Essa questão de... Porque a gente fala muito família, mas apesar de ter casado muito nova, eu com 16, Júnior com 20 anos, mas eu acredito que a gente teve uma base muito grande em relação à família. Então, eu fui criada naquele contexto de família, de que família era real, era coisa de responsabilidade, Sério, né? era coisa séria, existia valores. Então eu fui criada para que quando eu viesse a casar, casava de verdade, né? Minha mãe sempre me instruiu, não só Valores, a mim, né? como todas as minhas irmãs e meus irmãos também, que casamento era algo muito sério. Então eu fui criada nesse contexto de casamento, família é coisa muito séria. Mesmo a gente ter casado muitos novos, né? Eu com 16, Júnior com 20, como eu falei, mas a gente tinha aquela perspectiva, aquela ideia de que a gente está casando, mas a gente vai até o final, né? E a gente passou por muitas coisas mesmo, assim, para que pudesse ajustar, muito conflito, muita confusão, muito desajuste, né? Passou por coisas que não conhecia o Senhor, mas pela essa convicção de que tínhamos do que era família, do que era casamento, a gente não desistia, né? Brigava, fazia, acontecia, mas a gente estava lá, né? E da mesma forma também foi a família dele. A família de Júnior tem uma família muito estruturada, o pai e a mãe dele também eram muito bem casados, prezavam muito por família e tal. E um dia eu lembro que logo quando a gente se converteu, a gente ainda brigava muito, né? Brigava demais. E Ela, certo, principalmente ela, né? Ela sempre buscou brigar muito, eu sempre fui calmo. Nunca... É porque ele não obedecia, entendeu? Aí eu tinha que Entendi. brigar para É ele porque atender. tem- Hoje a gente tá brigando mesmo porque eu tô obedecendo. Olha aí, baixou outra promessa. Resolvido. foi esse. Renovou a mente, né, Adriana? Resolvido. E uma coisa que Obediência. eu lembrei agora, um dia a gente morava num apartamento bem pequeno aqui, que era do meu pai, e a gente tava assim, numa briga muito grande, assim, muito forte, aquele desgosto, ai meu Deus, não dá mais. E de repente chegou um amigo dele Eita, lá, fala. e ele vinha, assim, bem atribulado, ele não era crente, e ele veio atrás de a gente, no caso dele, mais, né, para se aconselhar. Ele estava passando por um problema muito difícil no casamento, não foi, algo desse tipo, e a gente estava em plena crise, brigando, digamos assim, e esse camarada chegou e parecia que a gente não estava acontecendo nada, como que disse, ei, vamos esquecer o nosso problema e vamos tratar desse aqui. E eu lembro que a gente começou a conversar, parecia que nem a gente estava brigando mais. Começou a conversar, e Júnior começou a falar alguns versículos, eu comecei a dizer algumas coisas, não sei o quê. Enfim, esse camarada saiu feliz da vida. E quando ele saiu, eu olhei assim para Júnior e eu disse, Deus tem muita coisa com a gente em relação à família, tá vendo aí? Como é que pode a gente, numa briga dessa, esse camarada chegar... Não, a gente sempre teve essa ideia, entendeu? De que realmente Deus contava conosco, não porque era eu e ele, mas eu acho que é por conta do princípio das coisas que a gente entendia, do valor que existia da família, que a gente não desistiu. Isso mesmo. Mas, fala. Vocês aprenderam acerca da palavra e começaram a praticar. Dentro desse contexto, à luz aos olhos do Senhor, de Deus, vocês poderiam falar o que vocês ensinam nas
no Rema, sobre família, aos olhos de Deus, da palavra, que vocês colocaram em prática e começaram a desfrutar de uma mudança, né? Que para vocês poderem desfrutar do que vocês hoje estão colhendo, precisou de algumas decisões. Então, falem um pouco sobre isso. Eu acho assim, sabe, que se a gente fosse espremer para fazer um resumo, esse fator para mim é um dos que mais pesam, né? A gente tem uma tendência na nossa mente de impor. Todo ser humano ele nasce com essa tendência de impor. Você impõe que o seu pensamento é o mais certo. Você impõe que a sua vida, a forma como você age é a mais certa. E no casamento você quer impor. Então eu chego num casamento e tentando impor o ritmo do meu casamento baseado no ritmo que eu vi na minha casa. Só que a Adrina também está entrando num casamento e ela quer impor, porque é intrínseco de todo ser humano, ela quer impor o ritmo da casa dela. E aqui, nessas imposições, a gente chega a ter muito problema e muita confusão. E quando você, na palavra, percebe que você tem que inverter, sair da imposição para ceder, aí você vira o jogo. Vira o jogo. A gente teve muito problema de relacionamento, aí, Adrina. Por exemplo, atividade física. Sempre amei. A Adrina sempre odiou. Então você bota duas pessoas, uma que ama e uma que odeia a mesma coisa. Como é que vai ser? Aí eu comecei a impor. Você precisa fazer. E todo mundo, quando vai impor, você não só impõe porque você quer mandar, você impõe com argumento. Isso já vem no ser humano. Ele tem desculpa para tudo. Você lembra de Adão lá no jardim, quando Deus voltou lá depois do pecado, disse: Adão, rapaz, o que foi que houve aí? Aí Adão disse: também, Deus, a mulher que você me deu, botou a culpa em Deus e na mulher. E a gente tem essa facilidade, né? Então eu falo com a Adriana, você precisa fazer atividade porque é comprovado cientificamente, tem argumento melhor do que você falar que é comprovado. O melhor do que comprovado cientificamente é dizer assim, a Bíblia diz. Né? É o argumento que consegue superar. Mas você tenta convencer por fatos, por coisas assim. E obrigado. Olha só, chegou o café, agora a inspiração aí, chegou junto. A inspiração chegou junto. Olha. E aí, quando a gente começa a mudar esse tipo de pensamento, essa corrente natural das coisas, o evangelho, ele, no meu ponto de vista, ele vem para mudar você daquilo que parece ser natural. Todas aquelas coisas que se comentam sobre família, sobre relacionamento, sobre criação de filhos. Não, mas isso é assim mesmo. Não tem que ser assim mesmo, não. Aí você diz, mas a maré vai por aqui. Aí Deus disse, mas a gente vai contra a maré. Né? Então, quando você começa a mudar e começa a ceder, e eu disse, Adriana, se tu não quiser ir para academia, tu não vai. Pronto. Acabou o problema de briga por academia. Eu vou porque eu gosto e ela não vai porque ela não gosta. Acabou. Né? Graças a Deus que depois desse tempo todo, 37 anos de relacionamento, Deus e o Espírito Santo e mais um bocado de gente conseguiram convencer e ela tá indo pra academia comigo. Tá indo pra academia. E aí, hoje mesmo nós fomos pra academia. Então, Fosse doido, mas eu estou indo. Pensa o prazer, né, de você poder ver. Agora, eu digo a ela, se você quiser ir, vamos. Se você não quiser, fique. Né? Não é com raiva, mas é que você deixa essa história de impor para você começar a ceder. E isso é um princípio bíblico, né? Sim. Porque a Bíblia, por si só, a própria vida de Cristo é uma vida doada mesmo, né? Uma vida que cedeu. Ele disse, ele abriu mão. Está lá escrito em Filipenses, ele abriu mão para se tornar homem, morrer a morte de cruz e se oferecer em sacrifício pela vida de todos nós. Então, cedeu. Ele é o primeiro exemplo disso. Então, eu acho que um grande fundamento da solidificação desse aspecto familiar é você ceder ao invés de impor. É mesmo. Mas é interessante, vocês falavam aqui, esse sucesso assim que vocês têm de família, né? Família de sucesso, uma família bem-aventurada, uma família próspera. Porque quando a gente olha para vocês, nós vemos os 3 filhos de vocês, né? Casados, bem casados, servindo ao Senhor, todos 3 envolvidos. Né? A gente vê que cada um deles tem uma caminhada, um ministério que Deus colocou na mão deles maravilhoso. Essa imagem de família, e o interessante é que quando se olha para vocês, é nítido que a gente olha e diz ali, não é uma família perfeita, tá? Mas é uma família que serve ao Senhor. Amém. E é interessante, né, quando a gente vê isso. E por isso que a gente trouxe vocês aqui para poder compartilhar disso, para que talvez esse rótulo de família perfeita. E quando as pessoas elas vão em busca dessa família perfeita e não vão encontrar... Olhando até para o jardim do outro, né? Que o pastor iniciou, cara. Exatamente. Às vezes o jardim do outro sempre é mais verdinho, sempre é mais bem cuidado. Né? E às vezes a gente esquece de olhar para o nosso, como o pastor mesmo falou aqui no início. E essas experiências de vida vão ajudar muitas pessoas, sabe, pastor? Sabe, Adriana? Amém.
esse podcast aqui, você que está nos assistindo. São conselhos preciosos, histórias de vidas maravilhosas mesmo aqui. Aqui não é invenção, mas aqui são fatos que ocorreram e uma família que serve ao Senhor. Fatos da vida real. Fatos da vida real. Dá um documentário, Fatos da Vida Real. Adriana, Deixa eu só falar aqui também uma coisa que, assim, quando a gente se converteu, né, foi algo muito sério também, né? A gente teve uma experiência muito profunda com Deus, né? A gente simplesmente não resolveu ir para uma igreja de crente. A gente não resolveu seguir uma religião dos crentes, né? A gente teve experiência mesmo com Deus. A lei dos crentes. A gente teve uma experiência mesmo com Deus. Então a gente começou a levar a sério, né? Mesmo, ir para a palavra e tal, e orar muito. E eu lembro que na nossa caminhada, né? Falando da nosso relacionamento, caminhada de casado mesmo, né? Sim. Minha irmã, eu me converti, eu acho que eu tinha o quê? Eu acho que uns 6 anos de casado, eu acho. Mais ou menos isso. 4 anos. 4 anos de casada. 4 anos, eu me converti em 90. E eu lembro que a minha irmã, eu tenho uma irmã que ela se converteu primeiro, a minha irmã mais velha, ela já faleceu, e ela me dava muito conselho. Ela dizia assim, toda atrito que eu tinha com o Júnior, toda aquela desavença, aquela coisa, ela dizia assim, eu chegava para dizer, eu não aguento mais, porque não sei o quê. Ela dizia, o que Jesus faria no seu lugar? Olha só. Reflexão. Você não vai fazer porque Júnior merece, ou porque você você vai fazer por ele. Porque até então, Júnior ainda não tinha se convertido, ela falava muito isso. Então, você não vai fazer por conta de Júnior, você vai fazer por conta de Jesus, porque hoje você serve a ele. E o que ele faria no seu lugar? Como era que ele se comportava? O que era que ele viria? E aquilo começou a ser muito forte em mim. Então, eu acho que isso ajudou muito, porque muitas coisas que eu podia até ter razão, né? Mas eu dizia assim, mas se fosse Jesus, como era que ele agia? Será que ele agiria pela razão dele ou se é realmente como é para ser? E eu comecei a agir assim, e Júnior também começou a fazer isso, porque às vezes ele tinha vontade, às vezes tinha até razão, mas ele dizia assim, não, eu vou engolir o sapo, né? Engolir o seco, porque Jesus não faria isso. Então a gente começou a treinar esse temperamento, talvez, essa maneira de ser assim, dando prioridade ao que a palavra diz. Uau. Ou seja, o segredo para que a gente possa ser bem-sucedido em todas as áreas e não diferente da família, quando a gente vai para a palavra, quando a gente obedece o que a palavra diz, porque ela nos instrui, ela nos ensina. Amém. Então, às vezes, o que acontece, eu costumo dizer isso, você sabe, mas você não quer, você desconsidera. Mas quando você considera aquilo ali, aqueles conselhos lá, tudo que Deus disse, como é para a gente fazer, o que a mulher tem para fazer, o que o homem tem para fazer, e a gente considera aquilo e diz, não, vou fazer porque a Bíblia está dizendo que é para fazer assim, as coisas fluem melhor. A gente aprende de fato, então evita muita coisa. Então, eu acho que um segredo, assim, da gente realmente trazer Deus para perto foi porque a gente teve esse entendimento logo no começo, né? De realmente levar a sério o que a palavra diz e fazer exatamente se Jesus estivesse no nosso lugar. Isso mesmo. Uma coisa que eu acho bem interessante, eu acho que vai contribuir também para o que a gente está falando, a respeito dessa questão dessa perfeição familiar, né? Que ela não existe, mas por ela não existir, não quer dizer que você não deve buscá-la. Olha que interessante. Você está buscando uma coisa que não existe, mas você tem que buscar. Porque se você não buscar, você não muda, você não melhora, você não se aperfeiçoa, né? E qual seria a família ideal? A família ideal é a que lê a Bíblia, encontra os princípios que a Bíblia fala sobre família e executa. Porque uma coisa é você conhecer os princípios, outra coisa é você executar, né? Eu fiz um negócio bem interessante uma vez ministrando aqui na igreja sede, e eu perguntei a todo o pessoal que estava na igreja, eu perguntei assim, vocês acreditam que a atividade física é importante, é fundamental? Todos levantaram a mão. Todos. Aí depois eu disse, quem faz? Aí caiu para 40%. Depois eu perguntei, a terceira pergunta é, quem fez hoje? Caiu para 20% do pessoal. Então, resumindo, aquilo não era uma atitude condenativa, mas era reflexiva. Cara, eu sei que é importante, mas eu não faço. Às vezes a gente pode cair nesse mesmo erro. A gente lê a Bíblia, muito bom. Você sabe que aquilo ali é certo, está na Bíblia, mas na hora de executar você... E outra coisa, que até para ficar mais chocante para quem está assistindo, quando você não faz uma coisa que você já sabe, bíblica, você, em outras palavras, está dizendo a Deus, você até sabe um bocadinho, mas eu sei mais do que você.
Uau, gente. Coisa poderosa, hein, Que gente? papo precioso, poderoso. Meu Deus do céu. Eu tô sendo muito edificada, muito abençoada. Eu tenho certeza que você tá aí assistindo, você também tá sendo edificado. Já compartilha com aquela família que você sabe que precisa de ajuda. E dentro desse contexto, eu queria perguntar a vocês. Vocês venceram muitos desafios, né? Quantos anos de casamento? 37. 37. E eu sei que a mão de Deus foi sempre com vocês, né, em todo momento, mas algum desafio que vocês enfrentaram, como foi a instrução de Deus para socorrer? Porque eu sei que há 37 anos são muitos desafios, né? Hoje você escolhe dos frutos, que são os filhos, são os netos, é uma vida ministerial saudável, mas qual foi a instrução de Deus? Que o Senhor aconselhou vocês, né, na palavra, em algum conflito que vocês tiveram, meu Deus, nos instrui nessa área. Falam algo que vocês lembram assim. Eu só lembrando de uma coisa aqui que aconteceu, né? A gente morava aqui em Campina Grande, isso em 1999. A gente morava aqui e Deus falou ao meu coração que era o tempo da gente se mudar para João Pessoa. Sim. Só que assim, eu tinha aquele desejo, Deus falou, eu tinha uma certa convicção de que era Deus, mas eu não sabia por onde fazer, por onde realizar, né? Porque as coisas em Deus têm tempo e modo. Eu tenho que saber quando deve ser feito, isso é o tempo, e como deve ser feito, isso é o modo. Se a gente começa a pensar assim, a gente vai ser mais assertivo. E aí a gente passava muito por Intermares, que é um bairro de Cabedelo, que a gente nem sabia que aquilo era uma outra cidade, pra gente era tudo João Pessoa. E sempre que a gente passava em Intermares, a gente achava bonito, passava pela pista e apontava e dizia, a gente ainda vai morar aqui. E eu comecei a juntar essas peças, né? E pra gente, essa mudança tirou a gente de uma convivência natural com pessoas, famílias, que a família de Adriana era daqui e tal, e a minha também morava aqui, e a gente se desvinculou para ir para uma outra cidade para começar uma história sozinhos, né? E eu sei que isso, na época, foi um desafio, mas que foi muito bom e muito produtivo, porque foi daí que a gente começou a ter experiências mais importantes na família, na estrutura financeira, naquele negócio de ter a nossa casa, de ter que se virar para sustentar, de saber como se comportar quando faltar, Uau. que isso é muito importante, né? Sim. Eu costumo dizer essa frase, acho bonito, eu vou até mandar fazer uma camisa e botar. Diz assim, o nosso problema não é o problema, mas é como a gente se comporta diante do problema, né? E isso tudo foi trazendo estrutura para a gente. E foi nessa ida para Intermares, para Cabedelo, que Deus falou conosco. O tempo que a gente ficou ajudando o pastor Amorim na igreja em Jaguaribe foi muito importante. Foi lá que Deus falou conosco para a gente começar a Igreja Verbo da Vida em Intermares, que foi outro desafio muito grande. E esses desafios, eles vão construindo. A nossa vida ela é feita de desafio. Rede é lugar para descanso, mas você descansa e depois que tiver descansado, você tem que se levantar da rede. Porque tem desafios para você enfrentar, né? E eu acredito sempre que a mão de Deus tem mostrado, apesar dos erros também, né? A gente dá umas erradas, você acha que é melhor fazer assim, você faz uma coisa, depois você vê que não é. E aí isso tudo foi estruturando mais o casamento da gente, mesmo nos momentos que a gente olha um para o outro para dizer que ama, para dizer quanto isso é importante para mim. Inclusive a Adriana me disse isso hoje, eu fiquei muito feliz. Oh, coisa linda, olha. E eu não dou mesada a ela, porque a gente podia pensar, né, cara, esse também é um aumento de mesada que ela tá querendo. Mas essas coisas são importantes e vão construindo o relacionamento, né? Como Regando também, o jardim, né? Isso é a regra. porque você vê que um jardim natural, você pega lá da casa, né, e você pega o jardim, você chama o jardineiro que vai dar uma geral, aí ele deixa o jardim uma maravilha. Daqui a uns dias, a grama cresceu desordenada. É verdade. Aquele lugar que estava bem marcadinho reto, não está mais reto. A plantinha que não era para estar no meio da grama já sai também. E o que é que você tem que fazer? Cuidar. Então, a vida familiar e esse acesso que a gente tem que estar dando a Deus é uma coisa contínua, né? Não é uma coisa que você chega num nível que você diz, meu jardim está perfeito, não vou mais nem precisar fazer nada. Não. Só se você botar grama artificial. E a Bíblia não nos indica, não nos orienta para grama artificial. Tem que ser grama natural e tem que cuidar dela. É o processo, né, pastor? Ficou bonito esse negócio. Ficou Até filosófico. Pastor, isso vai dar uns cortes bacanas. Mas sabe de uma coisa, a gente também desenvolveu essa questão de amizade ser real na nossa vida, né? A gente, desde novinho, eu conheci Júnior, eu tinha 10 anos de idade. Meu ele Deus. tinha 15, ele era meu vizinho de frente, né?
Ele conta uma história que ele Lá quer em Lagoa fazer- Grande? Não, Aqui, aqui em Campina Aqui em Grande. Campina Grande. É porque ele é de Alagoa Grande. Ele nasceu lá, mas morou em muitos lugares e chegou aqui em Campina. E ele contou uma história muito bonita, assim, só para dizer que fui eu que fui atrás, mas nada disso, nada disso. É só para, entendeu? Para ficar bonito o negócio. Tá certo. Mas a gente se conheceu nesse tempo, então a gente desenvolveu uma amizade, né? Apesar de só namorou 4 meses, aí a gente fugiu, foi esse casamento atribulado, mas a gente sempre teve amizade. Uma coisa que a gente desenvolveu foi não murmurar. Sim. Uau. Então, a gente nunca foi de estar murmurando Importante. e nunca foi de competir. Eu sempre entendia que o problema dele era o meu problema era o problema dele. E a gente estava junto em tudo. Se ele estava bem, eu estava bem. Se eu estava bem, ele também estava bem. Então, a gente nunca foi de estar competindo, eu nunca fui de estar cobrando as coisas. Eu entendia, ele também me entendia, né? Tinha essa questão de academia, como ele fala que ele queria que eu fizesse algumas coisas, mas eu estou falando no geral, entendeu? A gente sempre foi muito parceiro. Muito parceiro, a verdade é essa, porque às vezes a gente tá assim nos cantos, a gente fica dizendo os negócios, eu fico rindo, eu fico dizendo, pelo amor de Deus, o que é que o povo tá pensando? Ele disse, tá pensando nada, só quem tá pensando aqui é você. Tem que desenvolver Então a amizade a gente mesmo. desenvolveu isso, eu acho que isso é... Eu não tô falando aqui para que todos os casais tenham que ser assim. Não, cada um tem a maneira de se comportar, a sua maneira de ser, afinal de contas as pessoas são diferentes, né? Sim. Eu tive a felicidade de me encontrar com ele e a gente se dá bem. Menino, isso foi e profundo, gostei. É muito bom, porque A quando você não dá. felicidade de me encontrar com Porque Deus. quando você não bate muito com a pessoa, você rala muito para trazer para o equilíbrio, né? Não precisou muito, porque eu digo que a gente se parece em Se muitas coisas. completa, né? Embora tem coisas que eu Não abre mão. mas tem que ser, né? Tem que ter uma coisa diferente. Então, eu acho que o importante é isso, que a gente, como eu falei no começo, a questão da gente dar muita prioridade, valorizar muito o que a palavra diz, a gente aprendeu a não murmurar. Ô, A gente Glória. aprendeu a buscar a Deus, mesmo, talvez a gente nem chegasse os dois juntos assim, mas na individualidade dele e na minha, a gente buscava a Deus. Rapaz, Senhor, me ajuda aqui. Vamos aqui, a gente ia orar e dizer qual o caminho que temos que tomar, qual é a decisão que precisamos tomar. Então, a gente desenvolveu isso. E eu acredito que isso é importante demais. Ouvir a voz de Deus também. Exatamente. Eu acredito que o casamento, para ser bem sucedido, você tem que deixar Deus participar. É E necessário. como é que você deixa Deus participar? Buscando a Ele, na palavra, em oração, em tudo que está em comunhão com os irmãos. Tem um fato que aconteceu na vida da gente bem interessante e agora acho que a resposta vai ficar mais pontiaguda em cima daquilo que você perguntou, né? Uma época que eu cheguei em casa e a Adriana disse a mim, Júnior, que ela me chama de Júnior, né? Não tem, ela me chama de Júnior, eu chamo ela de nega. Não tem nada no armário. Zerou a feira, não tem nada. Você lembra disso? E agora, E aí José, seria um momento do cara naturalmente dizer, meu Deus do céu, como é que pode? Para que você fez a murmuração. comida começar a reclamar ou murmurar, porque, como eu disse no começo, a gente tem essa tendência de procurar quem culpar, né? Sim. Mas a gente não fez isso, rapaz, e a gente orou. A gente orou, tudo novo convertido, né? E acreditando e ouvindo alguns testemunhos. Se aconteceu com o Chico, vai acontecer comigo também. E aí a gente orou, rapaz, a gente saiu de casa para resolver alguma coisa e quando nós voltamos, a casa ficou fechada. Quando nós voltamos, a vizinha disse, ei, chegou um negócio para vocês aí, vocês não estavam em casa, eu recebi. Aí precisa vir buscar aqui. Eu digo, tá bom, eu fui buscar. Era uma caixa de fogão lotada com uma feira. Glória a Deus. A gente não conversou com ninguém o que, é que a gente estava passando, porque podia dizer, mas você falou para um familiar, o familiar com pena pegou e fez isso. A gente não sabe até hoje quem fez isso. Até aproveite, se você está assistindo aí, se revele. A gente não sabe quem fez isso e eu fui buscar essa caixa. Eu não estava conseguindo trazer a caixa. Eu pedi outras pessoas para me ajudarem, Fartura. para pegar essa caixa e levar. O chocolate que tinha dentro da caixa era o que eu mais gosto. Ou seja, coisas assim que naquela cuidado de época, Deus, um cuidado naquela de época, Deus. Deus estava dizendo assim, ei, fica aperreado não, rapaz, eu cuido de você. Uau. E eu achei que essa experiência pra gente, junto com outras, mas falando dessa especificamente, foi muito boa, porque quando a gente conseguiu colocar essa caixa pra dentro de casa, a gente lembrou de uma pessoa da família que estava passando por uma situação como a nossa. E o natural, a corrente natural, você dizia, rapaz, que Deus resolva o problema dele, porque Deus resolveu o nosso. Mas a gente disse, não, rapaz, aqui é uma oportunidade da gente pegar também e dividir com essa pessoa. E a gente fez isso. Cara, como isso é bom. E aí Poderoso. você vai aprendendo. Então tem uma fase na nossa vida familiar e pessoal que Deus faz algumas coisas que você diz, rapaz, que coisa grande Deus fez por mim. Mas aí com o amadurecimento, 37 anos de casado, tantos anos de evangelho, tal, essas coisas vão trazendo você
Isso era uma base que eu precisava para que hoje eu seja o cara que deixou a caixa. E não mais o que se alega porque recebeu a caixa de fogão com a feira dentro. Vocês estão entendendo? Sim, claro. Então, acho que essa maturidade acompanha a gente nesse vínculo familiar. E isso tem sido muito bom. Eu fico sempre pedindo a Deus oportunidades para isso. Eu gosto Amém. muito disso e a gente tem aprendido um bocado com isso. Que bênção, coisa boa. Ó, vou te dizer, é bom demais, assim, é bom demais escutá-los e outra, aprender também, né? Não quero, Sim, sim. assim, ver fatos da vida real. Olha só o nome, né? O slogan. Mas eu vou fazer uma perguntinha, vou pegar você de surpresa agora. Toma, Ai, meu ô Deus. glória. Pega ela, Jeová. Lembra que eu falei, né? Coisas dos bastidores. Eu quero saber como foi que a senhora apresentou aquela peça teatral na escola de Lívia, quando a senhora disse assim, você vai ficar em casa de castigo e não vai, porque ela fez alguma coisa que não deveria, Traquinagem. uma traquinagem, e a senhora disse, você não vai para a escola, e você foi no lugar dela. Apresentou a peça no lugar dela. Na Como foi igreja, esse acredito. negócio? Estavam Na ensaiando escola, a foi na peça. escola. Na igreja. Foi na igreja? Foi na igreja. Conta pra gente como foi essa história, como foi esse negócio. Ela fez alguma coisa. Ela já Os era pastor bem- Aguinaldo agora. ela já era crescidinha, viu? Ela não era criança, não. Ela já era Sei. uma adolescente. Eita, Lívia. E ela deve ter feito Eita, alguma Lívia. coisa. E eu disse a O ela, bicho né? pegou, Lívia. Aí eu botei de castigo. Ela disse, mas eu preciso ir para a igreja. Você não vai. Ela disse, mas eu preciso ir, mãe. É porque eu tenho uma peça. Eu digo, eu sei fazer. Não sabia, né? E eu cheguei lá e a menina disse, cadê Lívia? Eu disse, não, Lívia não vai não, mas quem vai fazer a peça sou eu. E eu fiz a Me peça. parece que ela, assim, ela era a pessoa, uma das principais Principais, era. da era, peça. era. E eu fiz a peça e saiu bem demais. E o cachê, mas assim, eu orei muito. Eu digo, Eu acho que saiu melhor, vice Lívia, que você. Viu? Saiu uma benção a peça, inclusive 2 pessoas se desviaram. Acaba de assim, depois da peça alguém se converteu. Ficou mas muito sabe uma boa. a coisa? peça. É porque assim, eu era muito taxativa com eles. Então aquilo que se eu dissesse sim, era sim. Não, Firmeza. Não, era não, firmeza. Então quando ela fazia um negócio, eu sustentava. Embora depois, na hora, eu me arrependia, né? Mas eu já tinha dito, mas vamos Não embora. voltava atrás. Não. Mas tem uma coisa também com o senhor. Eita, entrei errado que eu vi. Tem um perfume que o senhor ganhou de presente. E ali esperaram o senhor sair de dentro de casa. Aí Arthur, que é um dos filhos do casal, e aí Arthur foi pegar o perfume, foi cheirar, foi colocar, foi ver, né? O Derrubou. perfume de homem, né? Que o pai tinha ganhado. Ele Aí gostava de usar Pegou os pela perfumes. tampa do perfume e o perfume caiu no chão e quebrou. Foi. E o interessante é que ele ficou em casa, pulando, batendo na cama, dizendo assim: tô perdido, pra não dizer outra Eita. palavra. Não. Eu acho que aí vai ficar todo mundo curioso. É melhor dizer o que ele disse mesmo. Ele disse: me lasquei. E quase se lasca mesmo. Não, mas eu tava ali para defender, porque eu detestava esse perfume. Ah, olha aí. Então, quando ele quebrou, eu vi Glória a a Deus. resposta de Deus na minha vida. E ele chorando, eu disse, não se apegue, não, deixa eu falar com seu pai. Já Eu resolvo esse negócio. Isso é um bom exemplo para assim. Eu sempre gostei de escolher os meus perfumes, né? E a Adrina, ela diz o que é que ela gosta e o que ela não gosta. Aí, Porque eu sou pra enjoada não com cheiro. escolher errado, cara, sabe o que é que eu faço hoje? Opa. Ela cheira. Essa aqui eu gostei, eu pego, compro e uso aquele que ela Pra quem cheira. vai cheirar seu É pescoço. aquele negócio, ao Adriana, invés de cachorro. impor, Dá um cheiro ceder, né? É. Mas nesse dia, realmente, Arthurzinho ficou em maus foi lençóis, porque ele engraçado, fez, né? Deu em que isso aí? fez um arte. Deu em que esse Deu ar? que eu fiquei sem o perfume. Ah, Só foi o que deu. Mas aí eu não ia dizer. Né? Eu ia dizer, Júnior, pelo amor de Deus, não diga nada não, porque esse menino ficou, olha, eu fiquei com arrasado, triste. Isso é um cuidado que a gente tem que ter Então- às vezes, né? Você faz uma coisa na sua reação natural e já tem uma preocupação muito grande, que foi o que aconteceu com ele. Ele ficou desesperado. Então, se você Temor, vem né? e faz tinha- aquilo que ele tinha expectativa, aí você potencializa o problema. Mas se você faz aquilo que ele não tinha expectativa, aí você joga um balde d'água no negócio. Ele vai repensar, mas de uma forma mais tranquila, né? Mas eu tenho uma experiência para contar em relação a isso. Nessa mesma época aí da feira, eu lembro que a televisão da gente também tinha pifado. Ele viajava, ele ia para João Pessoa, viajava uma semana lá, uma semana aqui, passava uma semana aqui, uma semana lá. E a televisão pifou. Começou a aparecer uma mancha, e dessa mancha ficou, e depois não acendia mais de jeito nenhum. E quando ele estava lá em João Pessoa, ela não acendeu mais, não ligou mais. E quando ele chegou, eu disse, meu Deus, como é que eu vou dizer isso a Júnior, assim? Ah, meu pai, fiquei naquela, né? Já esperando, assim, uma reação dele. Aí, quando ele chegou, eu disse, Júnior, deixa eu te falar, a televisão não tá prestando, não. Pifou. Ele disse, foi? Não, deixa ela aí. Aí eu chego,
disse, graças a Deus. Assim, não que ele ia, mas diante da situação, eu sabia que ele ia ficar angustiado, ia dizer, mas não, ele não tem nada não, deixa aí. Passou, a gente deixou a televisão lá, acho que 1, 2 semanas, sei lá. De repente ele lembrou da televisão e foi ligar. Não, aí ele levou a televisão para consertar. E o camarada, não levou não, ele falou com o amigo dele disse, rapaz, aí é caso sério, acho que não tem mais jeito não foi pelo defeito que apareceu. Aí a gente não estava com condições de comprar outra televisão, né? E a gente orou, não foi isso? Isso. A gente orou, disse, pai, você sabe da nossa condição, a televisão está aqui, se ela vai voltar a funcionar, e eu sei que vai dar tudo certo e tal, e tal, e tal. A gente ligou, a televisão voltou a funcionar. Ô, glória a Deus. E eu olhei assim, eu disse, não, Júnior, Milagre na ligue de televisão. novo. Veja isso. Me ajudou muito, ela me Ajudou, ajudou né? muito. Você- Ligue de novo. Agora, deixa eu deixar uma mensagem para quem está assistindo. Se você tem uma televisão quebrada, leve para o conserto. Não venha para mim, não, que eu não vou lá pela sua, não. Mas são nessas pequenas coisas, assim, que eu vi o cuidado de Deus. A gente está falando de coisa material, mas isso é o mínimo, né? Isso é o São mínimo. experiências, São experiências, né, com mas Deus. porque Deus tratou com a gente de coisas muito maiores, né? Sim. Na nossa vida, no nosso caráter mesmo, no nosso dia a dia mesmo. Mas foram coisas que marcaram, assim, né? Por conta de atitudes. Ah, eu Entendeu? sei, Construção, irmão. né? É atitude. Me diz uma coisa, como é uma casa cheia de homem, só tinha Lívia, né, de menina Só tinha a e Lívia a e os dois senhora. meninos, né? A senhora Eram não, três você. contra 2, né? É como Três. era assim, aí o pastor Aguinaldo sempre foi esportista, né, Lutador. Todos eles jiu-jitsu e também, todos karatê. eles me seguiram. Era. Os 2 meninos eu sei que seguiram também, né? Lívia queria, mas a Adriana não deixou. Ela De disse que jeito jogava não. vôlei, né? Com jogava certeza. jogava vôlei, Fazer né? balé, jogar vôlei, coisa de menino. Aí, Aí interessante que eu tava conversando com o Marconi, o esposo de Lívia. E aí, batendo um papo, a gente entrou nesse assunto de início de casamento. Ele disse, era engraçado. Foi engraçado, Marco, quando eu me casei com Lívia, tudo que ela vinha falar comigo, qualquer brincadeirinha era tum, É. tum, tum. Isso era comum em casa. Era um soquinho ali, era uma ombrada ali, era uma cotovelada acolá. Eu disse, ei, vai devagar, que aqui o negócio... Eu não tô preparada, não. é porque a Júnior não estava com ela em casa. entendi. Ficava brincando com ela também e os meninos, né? Ela não queria ficar de fora, só tinha ela. Ela entrava no embalo. Engraçado que mesmo assim, depois desse tempo todo, né, os meninos hoje grandes, todos casados, fora de casa, mas a gente não perde esse costume de uma liga que a gente criou, Sim, né? sim. Porque a liga lá em casa é luta, né? Lá em casa, assim, Arthur luta, eu luto, Netinho luta, a Adrina é uma luta, todo mundo tá envolvido com luta. Como foi esse negócio aí? Falou rapidinho, pra quem não percebeu. Mas aí, cara, o que é que acontece, cara? A gente ainda hoje, é engraçado, a gente se abraça quando se encontra no ministério, né, pra eles vêm falar comigo, mas é aquele abraço que você já tá pegando um braço, assim, sabe, se der bobeira, você já vai pras costas pra tentar pegar um pescoço. Alguém pode olhar assim, isso é uma loucura, mas isso é a liga que a gente desenvolveu, Sim. que a gente viu Pra se na conectar, né, luta, pastor? essa conexão. Sim. Aí eu deixo um conselho para quem está assistindo. Cara, você pode fazer alguma coisa na sua casa para desenvolver uma liga. Descobre que liga é e seja lá o que for, faça com que essa liga junte a sua família. Né? Lá em casa foi luta, na sua pode ser balé. Se for balé, compra uma sapatilha, dê umas rodadinhas na sala, mas faça alguma coisa. Pastor, isso que o senhor falou é bem impressionante. O acesso ao coração dos nossos filhos. Isso. Isso é muito importante. Eu e Kelly, a gente conversa muito sobre isso, sabe, pastor? Vocês falaram num ponto assim, muito sensível nas famílias de hoje. Nas oportunidades que a gente tem de aconselhar aqui, a gente percebe que, assim, boa parte dos problemas, eles têm a ver justamente com que eu e Kelly conversam muito dentro de casa, porque o senhor falou de liga, falou de algo que acessa ao coração dos filhos. No caso ali era luta, até Lívia também entrava no meio do negócio, né? Aquela coisa toda. Eu acho que também Dona Adriana também entrava no meio do negócio. Só que as lutas com a Adrina não são recomendáveis. Ah, Ela usa Eu não golpe, tava pra brincadeira, entendeu? ela usa golpe Eu fora ia da logo regra, pra- entendeu? Pra resolver. Golpe pra fora da resolver. regra. Mas existe aquela história. Boxe se fora não da regra? pode, É, não os pode golpes com ele, fora da junte-se regra. a ele, né? Então eu me juntava podendo. E resolvi o negócio. Resolvia. Mas Era isso- bonito de ver. A gente tinha um costume, ainda hoje, se você for em Alagoa Grande, você vai ver isso. Final da tarde, as famílias colocam as cadeiras na calçada. Eita, aquele O costume de celular cidade quebrou pequena. muito isso. Mas tinha muito isso. E na calçada ficava lá o pai, a mãe e os filhos conversando para daqui a pouco entrar e dormir. Só que nessa conversa era ajustado todos os problemas do dia. Então não tinha acúmulo de problema, porque era resolvido no dia. Hoje, com essa falta de liga, essa falta de junção da família, cara, os problemas vão se acumulando. Quando o pai tenta resolver lá na frente, o negócio está grave.
Então lá se conversava sobre a nota do colégio, sobre o comportamento, se tinha tido algum problema de alguma confusão na rua, vinha lá, por que você brigou com aquele menino e tal. Resolvia as coisas do dia no dia. E a Bíblia fala sobre a importância de você viver com intenção o dia, né? Tanto é que diz assim, ó, o texto de Mateus, né, que fala sobre viver cada dia com intensidade, ele diz assim, basta cada dia o seu mal. Eu vejo isso como uma coisa muito importante. Eu tenho que investir muito no meu dia, tanto nas coisas que são boas, como nos problemas que precisam ser resolvidos. Porque se eu acumulo para o dia de amanhã, cara, amanhã já tem, a Bíblia diz, amanhã já tem os seus problemas. Então deixa o dia amanhã para amanhã, porque a data do dia amanhã é amanhã. Os de hoje eu resolvo hoje. A gente acaba acumulando, porque a gente perdeu esse vínculo familiar, e eu considero o celular, mesmo uma ferramenta muito boa, como um dos responsáveis por isso. É aquela coisa que vem muito boa, mas que traz algumas coisas que, se você não souber podar para você usar só a parte boa, pode trazer prejuízo. Você pode chegar num restaurante hoje, se você for jantar lá com sua esposa, você pode chegar e você vai ver uma mesa com os pais e 2 filhos, cada um no mundo, cada um com seu celular usando lá, estão na mesma mesa, mas não estão juntos. Eu entendo, porque assim, como o celular é interessante. Eu conversava com o Kelly, a gente vê que o celular, ele entra para as nossas crianças, ele não entra assim com a funcionalidade de um celular em si, ele entra como um passatempo, como um brinquedo. É um dormonide, né? Para o menino ficar quieto. Para ficar quieto. Aí ele chega com essa característica. Ao passo que a criança vai desenvolvendo, né? Aí ele vai descobrindo o mundo que é esse celular, aí vai acessando questões de internet, e de repente aquilo já faz parte da vida dele. Aí, como o senhor está dizendo, a gente chega num restaurante, é impressionante. Eu e Kelly, esses dias nós tivemos a oportunidade de estar almoçando, né? Nós saímos para almoçar fora, e aí ao lado tinha uma família numa mesa. Era impressionante, pastor. Cada um estava com um celular, mas como eu pensei que eles estavam de repente resolvendo a coisa rápida e logo iriam parar, não. Durante todo o tempo, de duas uma. Ou eles estavam no mundo deles lá do celular, ou eles estavam conversando pelo WhatsApp, né? De duas uma, porque ninguém sabe qual é o pior, né? Ninguém sabe qual era o pior. Não é assim? E assim a gente vê as famílias hoje. Aí quando você vai olhar, o problema está estabelecido, e para resolver agora é muito mais complexo. Isso é como planta, né, que vai criando raiz. Quando ela está pequenininha, você consegue arrancar. Depois que ela está muito taluda, aí já vai dar bem mais problema para ser arrancado, né? Deixa aí um conselho dentro desse contexto de filhos. Mas pode falar o que você fala. Na verdade, eu acho que, assim, o celular é algo muito sério, forte, realmente é algo que está, sei lá, de uma forma trazendo muito mal, né? Realmente para os nossos filhos, né? Para os nossos adolescentes, nossas crianças, tudo. Mas eu acho que não só é isso. Né? Tem muita coisa por trás também. Eu acho que está se perdendo tudo. Né? O celular é uma maneira mais fácil, porque é o que mais se usa, mas eu acredito que está se perdendo muitas coisas também hoje no decorrer do tempo. Né? Então, eu entendo que, claro, eu tive uma criação que a minha mãe me deu, que eu já não dei a mesma coisa para os meus filhos, né? Sim. Mas eu adotei muita coisa ainda, né? Eu ainda impus muito princípio, né? Coisas que minha mãe me ensinou, coisas que a minha avó ensinou para minha mãe. E eu acredito que hoje eu digo que a gente está vivendo um tempo, uma geração de uma mudança totalmente, né? Algo que não tem mais nada mais que foi do meu tempo, no tempo da minha mãe, algo valores, mais, né? Isso mais funciona, entendeu? E quando eu vejo alguém falando, né, especialistas, assim, psicólogos, psiquiatras, pessoas que estão na área aí que entendem mais do que eu, eles falam e trazem, queira ou não, os princípios de tempo da minha avó, tempo da minha mãe, no meu tempo, como quem diz assim, ó, isso aqui é importante. Foi se perdendo, o mundo foi se perdendo, invertendo os valores, colocando coisas para substituir, né? Porque hoje a mulher precisa trabalhar, então é preferível que ela trabalhe, ganhe o dinheiro, nem que seja para pagar uma pessoa para cuidar do seu filho, mas que ela tenha essa autonomia, achando que isso é o importante. Afinal de contas, eu trabalho. Mas e o dinheiro? Não, eu pago a secretária para tomar conta do meu filho. Eu estou exagerando, claro, mas é mais ou menos isso, assim. Ninguém quer mais ter aquele pagar o preço, pagar né? o preço, ter aquela história de tomar conta do seu filho, tomar conta da sua casa. Volto a dizer, é claro que hoje a coisa não é tão como no tempo da minha mãe, né? Hoje em dia, a gente é quase que obrigada a realmente também trabalhar, porque
A economia do nosso país não se dá o luxo de apenas ficarmos em casa, de braços cruzados, esperando tudo acontecer. Não, a gente precisa Fazer a arregaçar nossa a manga e parte, fazer a sim. nossa parte. Mas, independente disso, eu acredito que trouxe um certo conforto para dentro de casa, né, dos pais, e aí começaram a Terceirizar o serviço de pai. exatamente, começaram a desprezar esse tipo de coisa, e estão trazendo vários transtornos, e a humanidade não está percebendo isso. Uau. Entende que isso é o quê? Evolução, mas isso é do tempo antigo, a Adrina. Certo dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando, ela é bem mais velha do que eu, e ela falando assim, o quanto ela se arrepende, porque ela foi uma pessoa que sempre teve tudo assim, quando casou, e o marido era bem sucedido, ela também, então ela tinha dinheiro, né? E aí ela criou os filhos sem ensinar muito, e hoje ela tem problema, os filhos têm problema, e ela disse que como se arrepende. E aquilo eu trouxe para mim, porque eu disse assim, às vezes a gente tá dando palestra, eu fico querendo dizer como eu fui, né? O que eu acho, o que eu penso. E uma vez eu estava orando, eu disse, eu acho que essas coisas não funcionam mais para hoje. E ela conversando comigo, eu digo, menina, um dia eu estava falando com Deus e eu disse que essas coisas não funcionavam. Ela disse, funciona sim, Adrina. Eu me arrependo demais porque eu não criei meus filhos desse jeito. Então, eu me arrependo desse jeito. Isso não quer dizer que é porque não funciona, não. Funciona. Porque as mães também que não sabem fazer a mesma coisa, educar seus filhos desse jeito, ensinar princípios, Uau, isso. vão se dar mal. Então, continue falando, porque funciona. Agora, o interessante é que escutem realmente, entendam, né? Filtrem o negócio, mas eu acredito que é isso, entendeu? Eu acho que a gente precisa voltar para dentro de casa, para dentro da nossa casa, tomar conta do nosso jardim, porque é isso que vale a pena. Porque o que a gente leva, na verdade, para a eternidade não são os nossos bens, não é nada de patrimônio, mas é a nossa família. Amém. A gente consegue levar isso para a eternidade. Patrimônio, bem, dinheiro, essas coisas, nada disso, tudo isso vai ficar. Então, o que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente está fazendo, na verdade, aqui? Esperando uma eternidade, a gente precisa, somos responsáveis pela nossa casa e levar os nossos filhos, os nossos cônjuges, a nossa parentela para o céu. Eita, glória a Deus. Louva a Deus pela vida de vocês, por esse podcast hoje estar sendo uma ferramenta para que vocês possam compartilhar um pouco, né, de uma história que funciona. Mas por que funciona? Porque o Senhor está envolvido, É verdade. Isso mesmo. está envolvido na história de vocês, na criação de filhos, no casamento de vocês. Como vocês mesmo disseram, né, tiveram alguns problemas no início, mas depois que o Senhor veio, não é? E começou a ajustar muitas coisas, aí é uma construção. E uma construção até hoje, eu creio. 37 anos de casado, Com certeza. né? Mas eu creio que é uma construção. Os mesmos erros de antigamente não se repetem mais hoje, mas são algumas coisas novas, e é o passo que a gente vai descobrindo, vai aplicando a palavra, e ali a gente vai ajustando. E eu tenho certeza, Kelly, que todos vocês que nos estão nos acompanhando e que podem estar até aqui, assistindo aqui, vendo nosso podcast, com esse casal maravilhoso, pastor Aguinaldo e Adrina, eu tenho certeza que você foi ricamente, poderosamente abençoado, né? E nós queremos mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui e dar a oportunidade, assim, se vocês pudessem deixar uma... Assim, no final das coisas a gente não dá uma dica importante, quando a gente está saindo. Eu estou saindo, mas Fica a dica. Ficar por esse caminho, vai por esse. desliga a água, desliga o gás, apagou as luzes, não tem aquelas dicas importantes. isso Então, mesmo. pronto. Nesse momento, assim, o que é que vocês poderiam dizer, assim, para quem está nos assistindo, sobre cuide do seu jardim chamado família? Você só cuida de um jardim se você amar o jardim. Porque o amor ao jardim vai fazer você dar a sua dedicação total. Então, o conselho que eu posso dar é esse: ame sua esposa, você marido, esposa ame seu marido, amem seus filhos, e esse amor que seja um amor total, né, de uma dedicação total. E isso vai construir e abre as portas para a participação de Deus. Uau. Amém. Vocês têm uma relação muito forte um com o outro, sabe? Esse testemunho vocês passam de uma forma muito intensa. Quando eu digo a relação, assim, é a relação mesmo, não é só marido e mulher, mas Inspira, né? Demais. a amizade que vocês têm, a cumplicidade, a parceria de vocês dois, assim, até nas brincadeiras. Meu Deus. Gente, eu estive viajando com eles esses dias, né? A gente foi a um compromisso ministerial em uma das cidades aqui próximo de Campina Grande. Mas como foi um tempo maravilhoso, viu? Eu estava ali fazendo companhia a eles no carro, e foi um tempo muito bom, porque eu pude ver que eles são assim, não somente no púlpito, não somente aqui no podcast, você que está assistindo, mas também no bastidor, não é? Quando não tem câmeras, quando não tem holofotes, eles são esse casal aqui que você está vendo,
né? E assim, eu louvo a Deus por isso. Amo demais vocês. Amém. Amém. Né? Nós O também. recíproco é verdadeiro. Glória a Deus. Isso mesmo, nós honramos. E Deus, ele não tem filho predileto, queridos, né? O mesmo Deus que fez com que eles estivessem desfrutando de um tempo tão precioso na vida, na família, é o mesmo Deus que quer fazer isso também na sua família. Então, coloque em prática isso que você aprendeu com essa conversa, e eu tenho certeza que você vai desfrutar de uma vida abundante. Muito obrigada mesmo, como o Marcos falou, muito obrigada, nós honramos muito, né, vocês. Amém. Bom Nós demais. somos inspirados por vocês, né? Nós temos 2 filhos e eu digo, meu Deus, eu quero sim olhar para pessoas que estão acertando, que estão seguindo a vontade de Deus, e vocês nos inspiram para que a gente possa permanecer fazendo a vontade de Deus no ministério, na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Então vocês são, e graças a Deus nós estamos perto, sendo influenciado por vocês. Amém. Amém. Os nossos patrocinadores, nossas pessoas que estavam aí nos ajudando também, o pessoal nas câmeras aí, e também Godofredo, que fez essas artes aí maravilhosas. Você pode seguir eles nas redes sociais. Também tem o casal também nas redes sociais. Você segue o perfil deles, Adrina e Pastor Aguinaldo. Ou O Pastor pessoal vai Aguinaldo, colocar Adrina. aqui isso. E também as canecas também, a Life Story, você pode também seguir esse perfil e encomendar também a sua arte para você dar o seu presente também. Então, muito obrigada. Você que esteve até o final, compartilha com as pessoas que você sabe que precisa ser abençoado com esse podcast. Então, Deus te abençoe. Glória a Deus, estamos juntos.